Bom, dando continuidade aqui nessa aula 2, nós vamos importar o arquivo da aula passada, chamado dados brutos, e vamos fazer o tratamento usando a técnica de chamada SNV e preparar esses dados para depois utilizar na análise de componentes principais do PCA. Bom, na aula passada nós chegamos nessas duas figuras. A primeira figura é da classe A, dados brutos só da classe A, e a segunda figura são todos os espectros, dados brutos de FTIR. Né? Está trabalhando com FTIR no intervalo de 1800 a 900 centímetros a menos. Aí nessa aula a gente vai comparar essas duas classes e exportar um arquivo com os dados para ser feito o PCA. Bom, então aqui é o arquivo arquivo de texto, né, com os dados. São colunas separadas aqui por ponto e vírgula e o decimal usado é ponto. Então, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook novamente, da mesma forma da aula passada. Esse aqui é o arquivo que eu vou enviar, a aula 2. Então, o primeiro passo é acessar o local, né, a pasta onde estão os arquivos. No caso, nós vamos usar só um arquivo, que é o arquivo da aula passada, chamado dados brutos. Então, antes de importar, né, os dados, você precisa ter a certeza que você está trabalhando no diretório correto, na pasta correta. Então, primeira coisa, antes de usar um comando, você precisa importar a biblioteca, né? Então, import OS. Eu vou deixar aqui um espaço a mais para vocês treinarem o código que está em cima. Se vocês quiserem adicionar, é só clicar aqui no mais. Tá? Para rodar, lembrando, é só clicar aqui ou Shift Enter. E para limpar todos os resultados, vocês vão vir aqui em Cell, All Output, todos os outputs, e Clear, que vai limpar todos os resultados que foram feitos. Porém, as variáveis vão continuar salvas. Aí, para poder apagar também as variáveis que estão salvas aqui no arquivo, aí você vai clicar aqui ó, em Restart Kernel. Ele vai apagar todas as variáveis. Então, o primeiro passo é digitar import OS para importar a biblioteca OS. Em seguida, né, você vai ir para um determinado diretório, né, que é os.thdir, né, que é para acessar o diretório que nós estamos trabalhando. Então, eu criei uma pasta lá na área de trabalho chamada aula 1. Então, ele vai aqui seguir o endereço que eu coloquei até a pasta chamada aula 1. Lembrando que aqui você vai usar barra comum, não é barra invertida, é barra comum. E o endereço, né, precisa estar entre aspas, simples ou duplo. Então, aqui está agora vai dar para enxergar, né, o diretório. Então, eu vou clicar aqui em cima, onde está a aula 1, vai aparecer aqui o endereço. Aí eu vou precisar trocar aqui essas barras por barra comum, que é aquela barra ali, a barra invertida. Então, o primeiro passo é esse, é chegar no diretório. Depois nós vamos mostrar o diretório atual, ou seja, o endereço, para ver se está batendo, está correto. E, em seguida, eu vou mostrar o conteúdo, que está na pasta que eu estou acessando. Tá? Então, eu posso vir aqui e digitar cada um desses comandos, ou eu posso colocar eles dentro de uma janela de input e dar um play aqui em cima no run. Então, o primeiro comando aqui é o ochdir, que é onde eu vou colocar o endereço que eu gostaria de ir. Segundo comando é o os.getcwd, que ele vai trazer o diretório para confirmar se está certo. E depois o os.listdir, que ele vai mostrar os arquivos que estão dentro da pasta. Então aqui está o comentário, né? Depois de cerquilha, lembrando que é comentário, ele fica numa cor azul para facilitar, lembrar para que serve os comandos. Então é sempre bom colocar no seu arquivo ali um comentário para você lembrar depois. Vou dar run aqui. Aí ele mostrou o resultado em duas linhas. Como eu estou usando aqui a opção print, eu posso colocar cada resultado de cada função, de cada comando, em uma linha separada. Tá? E aí eu não tenho que gerar aqui dois inputs para depois ter esses dois outputs, né? As duas respostas. Então tá aqui. Então ele entrou no C2 pontos, user, onde está a pasta que eu estou usando. Pode ver que aqui, ó, na hora de mostrar, ele mostra a barra invertida, mas na hora de colocar ele tem que ser a barra comum. E ele está mostrando os arquivos que tem dentro dessa pasta.
uma figura chamada classe A, uma figura chamada dados brutos, um arquivo de texto chamado dados brutos e um arquivo chamado spectrum. Né? Como não tem nada aqui, ó, nenhuma extensão é uma pasta. Então é aqui mesmo que eu preciso entrar. E é essa pasta aqui, ó, pasta spectrum. Lembrando, né, que dentro dela tem mais uma pasta chamada classe A, classe B, onde estão salvas, né, onde foram armazenadas as amostras. Mas para essa aula nós vamos usar esse arquivo aqui, que foi gerado na aula passada, dados brutos. Tá? Então, nós vamos importar aquele arquivo, dados brutos. Então, segundo passo, vamos importar, né, o TXT. Lembrando que esse comando aqui serve tanto para TXT quanto para CSV. Então, faz. Eu costumo sempre exportar em TXT e o arquivo principal que eu estou usando como arquivo do equipamento costuma ser um CSV. Aí eu consigo diferenciar eles aqui na pasta. Então, eu venho aqui, ó, onde está a classe A, eu venho opções aqui, propriedades, né? E aí eu altero aqui para ele ler sempre com Excel. Tá? Lembrando que você consegue ler tanto com Excel quanto com blocos de notas. Então, na dúvida, eu sempre coloco o output em TXT para não confundir com os valores que eu não posso alterar. Então, vamos importar o arquivo da aula passada, né? Da aula anterior, chamado dados brutos, e vamos armazenar já diretamente esses dados em uma variável chamada dados brutos. Eu coloquei um underline aqui, lembrando que não podemos usar aqui palavras acentuadas, nem caracteres especiais, né? Então é interessante para separar um texto você usar um underline. E é isso que esse comando faz. Né? Então import pandas SPD, lembrando que PD, né, é o apelido pandas, para que a gente não tenha que digitar aqui, ó, pandas, fica mais fácil. É um, uma, é um formato corriqueiro de quem trabalha com Python usar esse sistema, tá? Então sempre vai ser assim, PD alguma coisa. E aí o comando, né, pd.read CSV, para ler o CSV. Então vamos ler o arquivo CSV. Vou dar play aqui, ou você pode digitar, né, cada um desses comandos para treinar. Import pandas fb, dados brutos igual, pode digitar, né, ou só dar um play aqui. Lembrando que aqui ó, já tem diretamente os parâmetros que foram colocados aqui para da aula passada. Né? Então tá o nome do arquivo, tem que ter a extensão dele, ó, txt, o tipo de separador que é ponto e vírgula, ele vai pular, não vai pular nenhuma linha, porque aquele arquivo já foi preparado de maneira adequada, para não ter que pular nenhuma linha, e o decimal aqui é ponto. Então ele foi tratado dessa forma. Se eu vier aqui e apagar isso aqui, vou dar um Ctrl X, ó, vai ficar sem nada dentro. Ele vai ler. Assim, é que ele precisa do endereço. Né? Na verdade, eu quis tirar os parâmetros. Se eu tirar todos os parâmetros aqui, ó, ele vai ler. Só que ele vai ler de uma maneira que não está correta. E aí, para evitar da gente ter que lembrar de todos aqueles parâmetros e tal, eu já deixo ele aqui no lado, que você só vai ajustando. Então, vou fazer um teste agora com os parâmetros aqui definidos. O índice vai ser a coluna 0. Então, lembrando que a coluna 0 é o wave number. Então, ele não precisa trazer um índice aqui automaticamente, porque ele já tem um índice no próprio documento, que chama wave number. Ele não vai pular nenhuma linha, decimal é ponto e separador ponto e vírgula. Então, se eu puxo aqui com esses parâmetros ajustados, então eu consigo importar o arquivo da maneira correta. Tá? Então eu salvei em uma variável chamada dados brutos e depois eu repeti. Eu coloquei só dados brutos aqui e quando você coloca só a variável, ele mostra o valor que está dentro da variável. Nesse caso, lembrando, é um data frame, tem essa planilha. Então esse data frame tem 1801 linhas por 20 colunas, tá certo? O intervalo é de 1800 até 900. Então, o intervalo é de 1800 menos 900. E lembrando que o incremento aqui é de meio. Então, se eu fizer vezes 2 mais 1, opa, 1800 menos 900, vezes 2 mais 1, dá 1801 linhas. Então, tá certo. Tá aqui, 1801 linhas por 20 colunas, ou seja, 20 amostras, né? Tá certo. Lembrando que ele tá puxando 10 primeiro que o 1, ó.
Então é sempre interessante na hora que for usar o 1, colocar 01, para que ele puxe aqui, né, ele faça a importação primeiro do arquivo 1, 2 e assim por diante. Então, ele está puxando primeiro o 10, né, está importando primeiro o 10, depois o 1, depois o 2, até o 9. Aqui, mostra 9 da classe A. Aí depois na classe B, né, ele pegou também o 10. Isso na aula passada. Né? Então, esse arquivo ele já está assim, foi feito na aula passada. Está tudo certo, não tem nenhum NaN, os números estão todos corretos, então a gente pode dar prosseguimento. O intervalo é esse mesmo, a gente vai trabalhar, então a gente vai dar prosseguimento. Bom, depois que faz a importação, a gente salva numa variável, né? E em seguida nós precisamos mostrar isso aqui de uma forma gráfica. Então, vai fazer um gráfico de linha de dados brutos. Então, o comando para fazer o gráfico a gente já viu na aula passada, né? Então, primeiramente vamos importar o matplotlib como PLT, depois nós vamos usar o comando plt.plot para poder fazer o gráfico de linha. Aí aqui tem alguns comandos a mais que nós também vimos na aula passada. Esse primeiro aqui serve para definir o tamanho da figura e esse segundo serve para definir o título do nosso gráfico. O pad, lembrando, é o espaço entre o título e a própria figura, e esse aqui é o tamanho da fonte e o tipo de fonte, que a gente já viu na aula passada. Então é interessante já deixar salvo, né, esses comandos e esses parâmetros já, que na próxima vez que você for trabalhar com um arquivo, você consegue, sem precisar alterar muito o seu algoritmo, você consegue ler já e formatar do jeito que você prefere. Então aqui está o intervalo, tá certo? Lembrando que aqui tem que deixar vazio, porque nós não queremos os valores ali do Y, né? Só o X que importa pra gente, né? E aqui está o título, né? Que é Wave Number e Transmittance Arbitrary Units, né? Que é unidades arbitrárias. Centímetros a -1, lembrando que aqui tem que usar entre cerquilha para ele poder ficar a -1. E esse comando aqui adicional match regular, para ele entender que isso aqui é uma notação matemática. Tá? Então, vou dar um play aqui. Ele vai gerar o gráfico. Pronto, gerou o gráfico, é o mesmo da aula passada. Tá? Então, esse gráfico aqui é o mesmo da aula passada. E esse gráfico aqui é o mesmo da aula passada. E o comportamento dele, né, é o comportamento esperado, que a gente, antes de fazer qualquer análise, precisa observar, né, se esses espectros estão tendo aqui o comportamento que a gente espera. Então, tem duas bandas aqui bem evidentes, né, que a gente sabe que vai ter, porque a gente conhece o material que a gente está trabalhando, né, que é o soro. Então, aqui está o intervalo já invertido, tá, de 1800 para 900. Ele fez isso automaticamente quando a gente colocou aqui o valor. E a gente pode dar prosseguimento, né? Porque foi importado da forma correta e o gráfico também tem o padrão aqui esperado, né? Então a gente pode continuar. Então é interessante, a gente não teve nenhum trabalho aqui, só copiei, colei aqui da aula passada, dei um play, ó. Como as variáveis que estão aqui dentro nada mudou, ele gerou novamente o gráfico. Tá? Então esses dados aqui são dados brutos, de acordo com o que veio lá com a medida, que foi feita lá no equipamento, tá? Bom, é interessante, né, analisar esses espectros de uma maneira por classes, né, separadas. Então, são duas classes, lembrando, e nós precisamos comparar essas classes entre si. Então, é legal separar quais são os espectros da classe A, quais são os espectros da classe B. Olhando assim, não dá para saber, tá? Tem que pegar o intervalo aqui dessa tabela, desse data frame, e transformar isso num gráfico separado. Então, a gente vai fazer dois gráficos, um gráfico para a classe A, que vai da amostra 10 até a amostra 9, né? E aí da amostra 10 até a amostra 9 da classe A, e da amostra 10 até a amostra 9 da classe B vai ser um outro gráfico. Tá? Então é basicamente pegar esse data frame, todas as linhas, coluna 0 até a coluna 9, e depois coluna 10 até a coluna final, que é a coluna 20, né? São 20 colunas aqui.
certo? Então, de 0 até 9 e de 10 até a última, né? É assim que a gente faz a separação. Lembrando que a primeira coluna é 0. Essa aqui é a coluna de índice, não é a 0. É essa aqui que é a 0. Então, nós vamos plotar um gráfico formatado das classes A e B. Na mesma figura, nós vamos inserir na mesma figura dois gráficos separados, um da classe A e um da classe B para dados brutos, que é os dados que vêm lá do equipamento, né? Então, a gente vai gerar um gráfico de linha. Bom, aqui é o gráfico da aula passada. Agora a gente vai separar, né, o que é classe A e o que é classe B. Então, a gente precisa comparar, né, as classes visualmente. Antes de fazer qualquer análise, a gente precisa fazer uma análise visual dessas classes. Então, nós vamos criar uma figura com dois gráficos embutidos. Vai ser um gráfico grande, um gráfico aqui geral, e um gráfico menor dentro desse gráfico geral. Então, esse gráfico é conhecido como o gráfico do tipo stack, né? E aqui no Python ele é conhecido como subplot. Então, ele é um plot dentro de um outro plot. Então, é subplot. Então, é um gráfico geral e dentro dele vai ter vários subplots, de acordo com o número de classes que vão ser analisadas. No caso aqui são duas. Bom, depois que fizer esse ajuste, colocar duas figuras dentro de outra, a gente vai ocultar os itens do gráfico principal, tá? Então, esse gráfico geral aqui, ele vai ter ali linhas que nós não queremos que apareça, vários itens que a gente gostaria que não aparecesse ali no gráfico principal. O que importa são os gráficos que vão ser embutidos, os menorzinhos. Então, a gente vai precisar gerar esse gráfico e depois fazer a formatação adequada, tá? Aí, os elementos que vão ser retirados do gráfico são linhas, são spines, são ticks, tá? Não é sticks aqui, é ticks. Esses elementos, como é que eu vou saber o que que é, né, cada um deles? Eu deixei aqui um link que vocês vão conseguir acessar, onde vai ter alguns materiais, tá? Vou clicar aqui. O primeiro deles, ele dá uma noção geral do que é um gráfico dentro do Matplotlib. Aqui embaixo tem um item, um link que vocês vão clicar e vai abrir um PDF, tá? E aí tem outras coisas aqui. Depois vocês podem explorar isso. Então, o PDF é isso aqui, ó. Ele explica de uma maneira geral, né, os itens que tem dentro de um gráfico, dentro do Matplotlib. Aí, pra gente é interessante isso aqui, ó, por enquanto, mas depois vocês podem dar uma olhada lá. Anatomia de uma figura. Então, qual seria a anatomia de uma figura, né? Os ticks nós conhecemos, ó, tem três tipos, ó, o major, o minor, que são esses tracinhos que saem do gráfico para chegar até o valor, né? Então, esses são os ticks. Então, tem tique na Y e tem tique aqui na X, né? Tem valores, né? Tanto valores na X quanto no Y. O label é o título, né? Do eixo Y e do eixo X. Então, tem o X-axis label, o Y-axis label. A figura é onde está o gráfico, tá? E aqui está o gráfico. No caso, esse gráfico é um tipo de gráfico de linha, line. Tem gráfico do tipo scatter, que é de dispersão, que nós vamos usar também. O grid, que nós não usamos, normalmente ele vem por padrão desativado, você só ativa se houver necessidade. Então, esse é o grid. Spines são as linhas aqui, ó, que delimitam o gráfico, tá? E nós vamos remover. Então, isso que são spines, tá? Então, nós vamos remover os ticks, que são esses tracinhos que saem de dentro do gráfico para fora da figura, tá? E nós vamos remover os spines, que são o contorno da figura. Nós vamos remover, porque nós não vamos usar esses elementos da figura geral. Nós vamos aproveitar da figura do subplot, a figura menor que vai aqui dentro. E tem a legenda também, que nós vamos trabalhar. Então é legal depois vocês darem uma olhada aqui nesse arquivo. Tem bastante coisa interessante para usar no Matplotlib, tá? Eu vou enviar esse PDF também para vocês olharem. Então, o que a gente vai fazer aqui é ocultar, né, esses itens que não servem para a gente. Então, primeiro vamos gerar o gráfico, né? O primeiro passo é gerar o gráfico. Então, é a mesma lógica do gráfico anterior. Aqui o comando já é diferente, aqui é plt.figure. O anterior aqui, ó, era plt.rc. Não tem muita diferença. A questão é que isso aqui vai dar certo para essa figura, mas para outra figura isso aqui não vai dar certo. Então, quando for uma figura independente, você usa o RC. Quando for uma figura dessa que nós vamos combinar várias dentro de uma só, vamos usar o PLT. Então,
Então, você vai precisar dar um nome para essa figura, porque você vai formatar ela, e para você poder formatar, você precisa do nome dela. Então, o nome dessa figura vai ser fig. Então, fig é igual a plt.figura, ele vai gerar uma figura do tamanho que a gente já conhece, né? Então, você precisa dar nome a essa figura, que vai conter os gráficos, né? Próximo passo, você vai criar um gráfico geral, onde vão estar contidos, né, os gráficos menores. Então, precisa também dar um nome para esse gráfico, porque se você precisar formatar, você vai precisar dessa informação, do nome do gráfico. E os gráficos menores, que vão ficar dentro desse gráfico geral, também precisa de um nome, tá? Então, eu vou dar o nome de AX para o gráfico geral, e aí, conforme o número de gráficos menores dentro desse geral, eu vou colocando o número 1 depois. 1, 2 e assim por diante. Bom, então é isso, um gráfico geral e dentro dele vai ter um gráfico menor. Eu vou fazer um teste aqui só com um gráfico dentro do geral, para a gente ter uma noção do que seria, tá? Então, tem três números aqui que são índices para a gente saber a quantidade de gráficos que vão estar dentro do gráfico geral. O gráfico geral ele é único, então o subplot desse gráfico geral vai ser 1, 1, 1, tá? Então, a gente vai adicionar aqui uma figura subplot 1, 1, 1. É o primeiro passo. Aí, dentro dessa figura AX, nós vamos adicionar um gráfico chamado AX, vai estar dentro desse, que vai ser 2, 1, 1. E esses números, o que significa? Seria linhas, colunas, e o terceiro item aqui é a posição do gráfico atual, tá? Então, o gráfico geral ele é sempre desse formato, 3 números 1. Já o menor, ele depende de onde vai ficar a posição, né? Então, esse gráfico menor aqui, ele vai ser duas linhas e uma coluna, porque cada linha vai ser uma classe e vai ser só duas classes, então uma coluna basta. E ele vai ser o primeiro gráfico dentro desses dois. Então, é para isso que serve o terceiro, tá? Terceiro índice. Feito isso, você adicionou uma subplot, né, dentro da anterior, que é uma maior, e aí você vai plotar um gráfico lá. Que tipo de gráfico, né? Se é plot, é gráfico do tipo de linha. E os dados que nós vamos usar são os dados brutos, que a gente já trabalhou. Então, é plotar o mesmo gráfico, que a gente já conhece, dentro de um subplot, tá? Então, eu vou dar o run aqui. Foi isso que ele fez. Então, ele criou uma figura maior, ó, que está aqui por fora. Ela tem até números aqui, ó. Esses números são da figura maior, ó, porque não tem nada aqui embaixo. Então, esses números aqui são da figura maior. Esses números aqui também são da figura maior. Aqui em cima, ó, tem números da figura menor, do espectro mesmo, confundidas aqui com o do gráfico maior. Tá? Então, para ver que tem uma figura embutida dentro de outra. Então, aqui são duas linhas, ó, primeira linha, segunda linha e uma coluna só. Se fossem quatro gráficos, por exemplo, você poderia criar duas linhas e duas colunas e dividir no meio aqui. Ó. Ia ficar quatro gráficos dentro de só um. O que a gente vai fazer agora, depois de importar essa figura, é remover aqui as informações do gráfico principal, do gráfico grande, do gráfico geral. A gente vai ocultar essas informações, tá? Bom, aqui estão todas os espectros, né? Aqui estão todos os espectros, né? A gente precisa separar aqui por classe, para que nessa primeira linha fique só a classe A e na segunda só a classe B ou vice-versa, tá? Então a gente vai ter que separar, né, o espectro naqueles intervalos que eu falei antes, para poder dividir eles aqui dentro dos gráficos e fazer essa análise, tá? Então a classe A, a gente vai chamar, né, de variável classe A os dados brutos, usando a função iloc, lembrando dela, né, que tem que usar colchete também. Na função na classe A, usando a função iloc, nós vamos pegar todas as linhas da primeira até a décima coluna exclusiva, ou seja, essa 10 não entra na contagem. Então a gente não precisa pôr aqui zero, a gente só coloca dois pontos e o último item, a última coluna. Já funciona, tá? Então eu vou dar um play aqui, vou salvar na classe A e chamar a classe A, né? Vou observar. Então o intervalo é o mesmo, né? Porque são todas as linhas.
Só que esse resultado aqui ele já pertence a essa variável, chama classe A. Então, isso aqui é classe A, ó, ele vai da amostra 10 até a amostra 9, classe A. Então, tá certo. Tem 10 colunas e 1.801 linhas. Tá batendo, tá tudo certo. Então, essa é a classe A. Classe B, da mesma forma. Dados brutos, ponto e logo, só que aqui é inverso, né? A gente vai pegar da 10 em diante. Então, aqui é da 10 inclusive. Então, a 10 entra, coluna 10 entra. Porque lembrando que aqui a coluna 0, né? Do anterior, a coluna 0 é a primeira. Então, a gente vai do 0 até o 9, que são 10, né? E depois do 10 em diante, que são mais 10. Então, aqui, ó, todas as linhas da décima em diante, até o final. Então, a gente não precisa colocar aqui, ó, a última. É só colocar 10, dois pontos. Então, vai ser da décima em diante. Vou dar um play aqui. E aí ele puxou, ó, da amostra 10, né? A gente salvou, na verdade, né? Esses dados dentro da classe B, variável classe B, sendo essas amostras, né? Amostra 10, classe B, até a amostra 9, classe B. Então tá certo. É isso mesmo. Tem 10 colunas e 1.801 linhas, ou seja, intervalo de 1.800, né, até 900. Não tem nenhum não, ó, tudo valores. Então tá certo. Então aqui eu já tenho separado duas variáveis, uma para classe A e uma para classe B. Aí eu vou plotar nesse gráfico aqui, em cima classe A, embaixo classe B. Então, de cima para baixo. Vamos usar essa lógica. Vai gerar o gráfico. Mais uma vez, são os mesmos comandos de antes, tá? A diferença é que aqui, ó, no AX1, eu coloquei classe A. Aí eu repeti, ó, eu copiei esses três comandos e colei aqui embaixo. Ó. Aí aqui o AX2, que é o segundo gráfico, vai ser a segunda linha. Então, lembrando, um subplot, né? Que são duas linhas em uma coluna, sendo que a figura 2 da classe B vai ser a segunda, dentro desse espaço que já foi definido, né? Então, o primeiro gráfico vai ser a classe A, o segundo gráfico vai ser a classe B. E aí eu vou plotar, né, a xplot classe A e aqui a xplot classe B. Então, na primeira figura vai ser classe A e na segunda figura classe B. E no mesmo intervalo. Tá? E aí, lembrando que precisa dar um nome, né, para esses gráficos, né? AX, AX1 e AX2. E aqui a lógica que está sendo usada, né, é de cima para baixo. Poderia ser o contrário também. Mas a gente está definindo aqui já, ó, pelo tipo de variável que está entrando dentro de plot e pelo valor que eu estou colocando aqui, a gente está definindo que é de cima para baixo. Eu vou dar um run aqui de novo e pronto. Pode ver que são parecidos, mas são diferentes, né? Então, aqui em cima é a classe A, aqui embaixo é a classe B. Se você observar, vai verificar aqui que tem diferenças, né? Poucas diferenças aqui. Bom, nesse gráfico aqui, então, tem duas figuras dentro de uma maior. Pode ver que até ver que tem valores aqui que estão sobrepostos, né? Esses valores sobrepostos aqui a gente vai ter que corrigir, né, para poder formatar o gráfico. E tem um espaço aqui também, ó, entre os dois gráficos que a gente não deseja que tenha esse espaço, né? Então, o próximo passo a gente vai ocultar os itens do gráfico geral. Então, a gente vai pegar o comando anterior, a célula anterior, a gente vai acrescentar esses itens aqui, tá? Então, lembrando que spines, né? Spines aqui, eu vou dar um zoom no PDF. Bom, spines são essas linhas, ó, que é o contorno do gráfico. Então, a gente vai fazer o quê? Ocultar os spines. Então, o top, bottom, left e right, que são os quatro spines que fazem o contorno da figura principal, do grafo geral, a gente vai colocar nenhuma cor, tá? Então é legal por nenhuma. Se você colocar branco aqui, pode ser que dê sobreposição, então é legal colocar nenhuma. E os ticks, né, a gente vai ocultar também, seguindo a mesma lógica do gráfico que a gente fez na aula passada. Então, vamos ocultar aqui o Y e o X do gráfico geral, por enquanto, bem passo a passo, né? Então, eu vou dar um play aqui. Foi só isso que foi alterado. Tá? Foi alterado, incluído esses comandos aqui. Vou dar um play aqui. Então, aqui a gente já removeu ó, as informações do gráfico principal. Por que tem um gráfico principal? Para que a gente para que a gente possa compartilhar os títulos do eixo X e do eixo Y, tá? É por isso que a gente precisa de um gráfico principal aqui para incluir esses dois, tá? Então, primeiro aqui é classe A, o segundo classe B. Aí o próximo passo, né? A gente vai precisar ocultar ó, esses valores aqui do gráfico da classe A, que repete aqui embaixo, então não é necessário. Esse valor aqui também para a gente não é interessante nesse caso, então é bom ocultar também. Deixar só esse de baixo aqui. Eliminar esse espaço, né?
entre os dois gráficos para aproveitar melhor o tamanho da imagem. Então a gente vai fazer, remover espaço entre os gráficos menores. Bom, para fazer essa remoção, a gente vai incluir aqui ó, esse comando, depois, logo após o AX. Então aqui é importante seguir a lógica de cada um desses comandos, tá? Então depois que eu gero o AX, eu vou remover, né, o espaço entre as figuras que estão dentro dele. Eu vou usar esse comando fig, que eu estou relacionando com a figura principal, não é nem com o AX, ó, é com a figura principal. E aí eu vou falar que eu vou fazer um ajuste nos dois subplots, né? E o espaço na horizontal, por isso tem um H aqui, ó, será zero. Então, vou remover o espaço horizontal entre os dois. Tá? Foi só isso que esse comando vai fazer. Tá? Então, só uma linha a mais foi acrescentada aqui. Então, já removeu ó, o espaço, ficou uma linha aqui, ó. Removeu, mas ficou uma linha, que depois a gente pode apagar. E se você enxergar aqui, ó, tá lá ainda o valor dos ticks de cima aqui, os valores do eixo X desse gráfico de cima, que vai ocultar, né? Então, ocultando X ticks e Y ticks. Aí a gente vai parar de trabalhar no geral, no gráfico geral, e vamos passar a trabalhar aqui, ó, nos gráficos menores, da classe A e da classe B. Então, nós vamos inserir esses dois comandos aqui na classe A, para ocultar o X e o Y do classe A, e ocultar só o Y da classe B. Tá? Então, vai virar esse gráfico aqui. Ó. Ocultamos o Y, tanto da classe A quanto da classe B, e ocultamos o X aqui, ó, da classe A. Então, esse é o próximo passo. Conforme você vai formatando aqui mais, ele vai ficando um quadro maior de comandos, né? Então, é por isso que eu estou fazendo passo a passo, para ficar mais fácil de entender. Bom, aí o próximo passo, né, é tirar essa linha aqui do meio. Vai ocultar essa linha. Essa linha aqui, ela acaba atrapalhando na hora de você utilizar essa figura, né? Se você quiser fazer um ajuste, dá também para remover essa linha. Então, vamos remover a linha. Então, para ocultar essa linha e inserir os títulos, né, que está faltando aqui. X, Y. A gente vai fazer o seguinte, ainda assim, nós vamos trabalhar agora no subplots, não é mais no gráfico geral. Então, o gráfico geral aqui encerrou, deixa como está. Vai trabalhar aqui nos gráficos menores, tá? Então, logo após o gráfico geral, nós vamos colocar títulos, tá? Então, é título no AX, então é o gráfico geral. Então, vai aparecer um título aqui, ó, mas não é da classe B, é de toda a figura. E vai aparecer um Y aqui, ó, nessa lateral, que é de toda a figura. Se esse título fosse só da classe A, ele ia aparecer aqui, ó, que não é uma boa, né? A gente quer ele aqui, ó, na figura inteira. Por isso, a gente trabalhou um gráfico maior. Então, esse gráfico maior chama X, é o gráfico geral, né? Então, a X7 X-Label e a X7 Y-Label são os comandos para colocar o título, né, nessa figura. Então, lembrando que o EX é o Wave Number e o Y é transmittance. Então, isso aqui a gente já viu na aula passada e na figura anterior. Aí o próximo passo, né, depois de inserir aqui o nome, o título, né, e corrigir aqui, ajustar o tamanho da fonte, o espaçamento entre o texto e o gráfico, né, e o tipo de fonte também. Aí nós vamos adicionar aqui uma informação nos gráficos aqui de classe A e classe B. Bom, para remover a linha, nós vamos usar esse comando aqui, ó, spines. Então, não é mais esse comando aqui, ó, a spines AX, que é do gráfico geral. É um spines do AX1. Então, tem que vir logo após o plot aqui, ó, para ele remover as linhas horizontais do gráfico. Mas qual linha? Não vai ser todas, né? Bom, no primeiro gráfico classe A, a gente vai remover a linha que está embaixo. Essa linha que está no meio aqui é uma sobreposição da linha inferior do primeiro gráfico e da linha superior do segundo. Então, a gente vai precisar ocultar essas duas linhas para que ficar branco. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Esse primeiro comando ele vai ocultar a linha inferior, bottom, do gráfico AX1. Vai ser none, é o mesmo aqui anterior, só que para outra figura. E esse segundo aqui ele vai remover a linha top, que é a de cima, do segundo gráfico, AX2. Então, ele vai colocar none nesse lugar. Vai deixar sem nada. Lembrando que se deixar branco pode ficar sobreposto em cima da figura, tá? E aqui, ó, como a gente vai ajustar o X-Ticks, né? Já tem um título aqui embaixo, ó. A gente vai ajustar o tamanho, que está muito pequenininho. Então, a gente vai ajustar aqui, deixar um pouco maior, para 25, e o tipo de fonte que nós estamos usando aqui, que é Cambria. Vou dar um play. Melhorou. Tirou a linha do meio. Já tem aqui um título no eixo X, no eixo Y, e aumentamos aqui a fonte dos valores aqui no eixo X, tá?
Então esse é o próximo passo. Mas ainda tem coisa para fazer aqui, né? Precisa de legenda e definir cores padronizadas, porque são espectros de uma classe, espectros de outra, tá? Então nós vamos definir as cores e inserir legendas. Então, de novo, repetir, ó, copiei e colei aqui o mesmo conjunto aqui de comandos, o mesmo algoritmo, né? Só que acrescentar aqui algumas linhas a mais que não tem, tá? Então, primeira coisa é definindo cores, né? Então, a gente vai apenas acrescentar aqui um parâmetro dentro do axplot, né? X1plot, que é C de color, e o R aqui, que é vermelho, tá? Então, como é que eu sei que isso aqui é vermelho, né? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, um caminho para vocês poderem saber quais são as cores, tá? É um link, ó, que tem aqui informações a respeito das cores, tá? Então, tem cores básicas, tem palete de cores e várias outras cores aqui e um código para cada cor, tá? Eu vou deixar aqui nesse arquivo aqui Python como um link, tá? Aí, como isso aqui não é um comando, eu vou alterar aqui para Markdown, ó, um texto, e vou dar play aqui. Vou escrever aqui, né, que é o link para ver todas as cores disponíveis, né? Vou dar play, ó, ele acaba sendo um texto. Então, Markdown é um texto, code é o nosso código. Então, aqui vocês vão clicar, ó, e vai ter esse link aqui com as cores, para vocês poderem utilizar cores diferentes, tá? No caso aqui, a cor do primeiro, da classe A, vai ser R, de vermelho, red, tá? E do segundo gráfico vai ser B, de blue, vai ser azul. Então, é só isso que eu fiz, né? Vírgula, acrescentei aqui um parâmetro de cor, C, e a cor para essas linhas, tá? Então, todos os espectros da classe A vai ser vermelho e todos da classe B vai ser azul, tá? Bom, o próximo passo é a legenda, né? Bom, a legenda, você pode definir ela no algoritmo, como a gente fez na aula passada, ou você pode escrever ela aqui, ó. Então, no caso aqui eu escrevi. A diferença aqui é que a legenda precisa estar dentro de colchetes, tá? Porque essa legenda, ela é uma legenda para um conjunto de espectros, não é de cada uma das linhas, é de todos os espectros juntos, tá? Então tem que ser entre colchetes, senão não dá certo. Então, a legenda para classe A, eu escrevi classe A, entre aspas, dentro de um colchete e ajustei aqui a fonte para 20. Ó, esse legend tem que vir depois do plot também, tá? Se vier antes, ele vai dar erro. Então, aqui a sequência dos comandos importa, tá? Então, spines nós vamos ocultar as linhas, que aquela linha está no meio, né? Lembrando, foi feito no gráfico anterior, essa linha que a gente tirou aqui. E aí, depois disso, né, é a legenda. Então, vai ser linhas. Todas essas linhas vão ser da mesma cor, vai ter uma legenda. Em algum lugar aqui ele vai sozinho ajustar automaticamente a legenda. No B é a mesma coisa, tá? Então, a cor que é diferente, B, mas e a classe, que é a legenda, né? Que eu coloquei classe B, porque, né? São espectros da classe B. E aqui é AX2. E a fonte é o mesmo tamanho. Feito isso aqui, você já pode, né? Novamente gerar o gráfico. Então, o gráfico ele tem aí uma formatação a mais. Então, todas as primeiras vermelhas, classe A, todas as outros espectros aqui da classe B estão na cor azul. Aqui a gente já consegue, né, comparar visualmente os espectros, que é uma etapa importante. Não pode, de imediato, pegar esses espectros aqui e já fazer PCA. A gente precisa analisar para ver se tem aqui algum comportamento de algum espectro que não está padronizado, né? Nesse caso aqui, todos eles têm um comportamento muito parecido, né? Não tem nenhum aqui que seria diferente em relação aos demais. A diferença aqui é que nós estamos analisando classe por classe. Então, primeiro vamos analisar todos os vermelhos, se eles têm aqui uma similaridade entre eles, né? Depois todos na cor azul. Aqui a gente já consegue observar se tem alguma banda aqui que não tenha, que tenha em um, mas não tem em outro, a gente consegue observar. Então, esse seria o próximo passo de análise ainda, falando de análise visual, né? Comparar os espectros de cada classe entre si e em relação a outra classe, né? Para ver se faz sentido, né, o comportamento desses espectros. Então, o primeiro aqui é classe A, o segundo é classe B. Bom,
existe aqui, né, uma diferença de intensidade das bandas que não tem relação com a amostra, tá? Então pode ver que tem um espaço aqui aleatório, aqui, irregular aqui entre as bandas aqui também. Inclusive na linha que era para ser zero, não é zero, acaba sendo não zero. Então essa linha que é chamada de linha de base, né? Ela precisa estar alinhada, precisa estar. Todos os espectros que não tem nenhuma informação de banda precisam estar aqui no mesmo nível, no mesmo patamar, e isso não está acontecendo, tá? Então a gente precisa corrigir isso aqui, ó, a linha de base, ajustar a linha de base para que eles comecem sempre do mesmo valor aqui, quando não tem nenhuma banda, né? Fique uniformizado aqui. E essa intensidade aqui, ó, é uma intensidade espectral, né, do equipamento lá da sua medição. Essa diferença aqui, ó, não tem relação com o material que você está analisando, se ele tem mais ou menos alguma substância, ou essas intensidades não têm relação com o tipo de material. Então a gente precisa anular essa diferença que existe, que é uma diferença analítica. Ela é resultado da análise que você fez, não tem relação com a amostra. Então vamos corrigir aqui a linha de base e fazer a normalização aqui nesses valores para eles ficarem todos uniformes, para que aí sim a diferença relativa entre eles, a gente procure uma relação. Diferenciar as classes, né, mas pela diferença relativa e não pela diferença aleatória gerada pela análise. Né? Então a gente vai fazer isso, próximo passo. Tá? Então a gente vai primeiro calcular a média, depois o desvio padrão desses dados, tá? E depois fazer subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Existe uma função que faz esse, esse processo de uma maneira mais rápida, né? Mas eu achei interessante trazer isso para que vocês possam depois experimentar, fazer um estudo, verificar primeiro como que seria a média, né, desses espectros, pegar os dados brutos aqui e subtrair das médias e ver qual que é a alteração que acontece aqui nesses espectros. E o próximo passo é dividir pelo desvio padrão, só dividir pelo desvio padrão, sem subtrair pela média, né, para ver a diferença que acontece aqui, visualmente, né. Então, por isso que tem aqui 3 linhas de comando. Então, a gente vai calcular a média dos dados brutos, né, que o comando é repetir a variável e colocar no final ponto .min, com um parênteses vazio. Então, isso é a média. Desvio padrão é a mesma lógica. Repete o nome da variável, ponto .std, que é Standard Deviation. Então, com parênteses vazio também. Então, aqui, a gente armazena, então, a média numa variável chamada média e armazena o desvio padrão numa variável chamada std, que é desvio padrão. E agora, esses dados eles vão ser tratados. Não vão ser mais dados brutos. Então, eu vou pegar os dados brutos, vou subtrair da média e colocar entre parênteses, né? E dividir pelo desvio padrão. Essa aqui é a fórmula do SNV, tá? Que é Standard Normal Variate. Então, seria a fórmula do desvio padrão e da média. Então, subtrai pela média, divide pelo desvio padrão. Essa operação aqui vai gerar uma nova variável chamada dados tratados. Então, dados brutos deixaram de ser brutos, passaram a ser dados tratados. Dá um run aqui. Bom, eu não vou olhar ainda o espectro, porque eu vou separar por classe. Então, classe A é dados tratados e eu estou usando o mesmo intervalo de antes. Então, dados tratados todas as linhas até a nona e dados tratados todas as linhas da 10ª em diante. Classe A e classe B. Então, vou dar um play aqui. Aí eu vou pegar todo aquela lista de comandos, né? Aquele algoritmo anterior, e não vou precisar alterar nada, porque o que mudou aqui dentro desse algoritmo é a classe A. E eu mudei aqui por fora a classe A. Eu disse que classe A, a partir desse momento, é dados tratados. Então, é interessante você sempre fazer esse movimento aqui, antes de alterar todo o espectro, né? Todo o algoritmo, perdão, você definir antes as variáveis que vão ser utilizadas dentro dele ali, porque aí você não tem o trabalho, né, de depois ter que ficar checando linha por linha para ver se tem algum valor ali que está incorreto, tá? Então, como o que mudou são os espectros, e os espectros foram separados por classe A e B, eu só alterei o que estava dentro da variável A e dentro da variável B. O comando aqui para gerar o gráfico, então, continua o mesmo, não mudou nada. Então, eu vou repetir,
Só que como ele vem depois dessa linha 16 aqui, ó, que foi feita a alteração, então ele vai trazer aqui um gráfico diferente, né? Então, olha só, trouxe um gráfico diferente do anterior. Vou voltar aqui. É a mesma lista de comandos aqui, só que classe A aqui era de dados brutos. Pode ver que tem a diferença aqui na linha de base e na intensidade. Já o gráfico gerado aqui com classe A e B novamente, só que com dados tratados, né? Ele é mais compacto, né? Então a distância da linha de base aqui ficou menor. Ainda existe uma pequena distância, mas ficou menor. E ele está todo em torno aqui das bandas principais. Então aquela variação que apareceu aqui, ela sumiu. Tá? Então é isso que o SNV faz, tá? Ele ajusta aqui a linha de base e faz a normalização aqui dos valores, das intensidades aqui de transmitância. Então esse aqui já é um gráfico interessante para se analisar. Só que é interessante a gente calcular a média desse espectro aqui, né? Para poder analisar de uma maneira mais generalista, né? Então a gente calcula a média dos espectros da classe A depois de fazer a normalização, tá? Se fizer antes não é uma boa, tem que fazer depois, tá? Então depois que a gente normalizou aqui usando SNV, fez o tratamento, né? Pré-tratamento, aí sim a gente vai obter aqui a média desse espectro para fazer a comparação, mais uma vez, tá? Então a gente vai fazer isso, calcular a média e também o desvio padrão para cada uma das classes, depois de ter sido feita aqui o SNV, tá? Então aqui a gente calculou média, desvio padrão, mas para tratar o dado. Então agora os dados estão tratados, tá? E aqui de novo a gente vai calcular média, desvio padrão, só que já são dos dados tratados, já foram tratados, com o objetivo de comparação. Então, essa média e esse desvio padrão são para comparação no gráfico. Então a gente vai chamar aqui de classe A média, a média da classe A. A única diferença é que aqui nós vamos fazer um ajuste, porque nós queremos a média dos valores que estão contidos na própria classe A. Então, aqui onde está eixo 1, significa que ele vai tratar as colunas e não as linhas. Eu vou voltar lá no DataFrame para a gente entender melhor. Então, essa tabela nós estamos usando, tá? Se você quiser fazer um SNV, você vai pegar a média e o desvio padrão de cada coluna, tá? De cada uma das amostras. Isso foi feito aqui, ó, de maneira geral, tá? Para todos os dados. Então, vou voltar aqui na CNV. Foi feito em todos os dados brutos. Aqui, o que está fazendo é diferente. Nós estamos calculando a média das intensidades, tá? Então, não é a média para cada espectro individualmente. A gente está pegando a média aqui, ó, nessa direção, das intensidades. Porque a gente quer um espectro geral que represente todo o comportamento dos demais, tá? Então, aqui não é mais um tratamento, a gente está fazendo uma espécie de transformação no dado original, mas apenas para visualizar ele de uma maneira mais adequada. A gente não vai usar esse valor para fazer nenhum experimento, não vai fazer nenhum cálculo com esse valor, tá? Então, a média da classe A chama classe A média, o desvio padrão chama classe A STD. E o mesmo aqui para a classe B. E a função a gente já conhece, que é ponto min e ponto STD. A diferença é que aqui, né, a gente alterou o eixo para 1. O padrão dele é 0, por isso que antes não tinha nada. Aqui, como a gente vai trabalhar com as colunas, então aqui a gente altera o eixo para 1, tá? Então, vou dar um play aqui, não vai acontecer nada, porque eu não chamei, né? Não digitei aqui o nome de nenhuma variável. A gente vai observar elas já no gráfico. Então, a gente vai plotar aqui, ó, as médias com o desvio padrão. Bom, a diferença aqui é que a gente vai já gerar uma figura meio que definitiva. E essa figura tá faltando uma formatação nela, que é o número de... Opa, é o número de ticks ali embaixo, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Tem muitos números aqui, ó. Muitas labels aqui embaixo, muitas informações que pode ser que não ajude em nada, não acrescente nada. Então, tem 3, 6, 9, 10 variáveis aparecendo aqui, né? Então, a gente pode fazer resumir isso aqui, reduzindo o número aqui de labels que está aparecendo aqui, de ticks e labels, né? Então, dá para fazer isso. Então, a gente vai fazer isso aqui nesse comando, tá? nxticks. A gente pega o intervalo de 1800 a 900, que é o que está sendo analisado, e define aqui o número
de visualizações que nós queremos, tá? Essa outra variável nticks, ela serve para uma função que chama fill between, que é preencher entre valores, né? Que nós vamos usar para o nosso gráfico também. Então a gente vai, antes de mais nada, importar aqui uma biblioteca que chama NumPy, tá? Numerical Python, que serve para trabalhar com matrizes, vetores. E aí o comando que nós vamos usar aqui chama linspace, que ele vai criar um intervalo numérico de vários números dentro de um vetor, né? Ou de uma matriz. E esses valores nada mais é do que valores do número de onda, tá? Então, vou dar um play aqui. Então, eu coloquei uma vírgula. Dentro do print, eu coloquei uma vírgula, porque ele vai printar o primeiro resultado, depois, em seguida, o segundo, tá? Então, dá para fazer isso também. Então, esse primeiro aqui, ó, tem uma reticência aqui, ou seja, tem mais valores entre esses números. Se você reparar, ó, são só o número de onda, ó, 1800, 1799,5 e assim por diante, até o 900. Então, esse nticks aqui, ó, ele nada mais é que o nosso índice do DataFrame, né? Só que nós criamos essa variável chamada nticks porque nós vamos precisar, como eu falei, numa função chamada inBetween. A gente vai ver mais para frente ali o que ela é. Ou a segunda variável chama nxticks, que é o número de variáveis que vão aparecer no eixo x. Aí nós escolhemos 6, ó, então esses são os números que vão aparecer lá embaixo, 6. Tá? Seria a última etapa ali para formatar o gráfico. E aí o próximo passo, né, é gerar novamente o gráfico, dessa vez com o número de variáveis aqui já ajustado, corrigido. E, né, além disso, né, nós vamos dessa vez plotar, né, gerar um gráfico com a média apenas. Então aqui está, ó, média. Então, na hora de plotar é média, classe A média, né? Não é mais o dados tratados, nem classe A, né? Aqui é classe A média. Então vai fazer a plotagem só da média. Então não vai ser mais todos os specs aqui também. A média da classe B. Bom, além disso, né? Além dessa modificação aí, tem essa linha a mais aqui, que é a função que eu havia dito, chama fill between. O que essa função faz? Ela vai desenhar para a gente no gráfico o desvio padrão. Então, tanto para cima quanto para baixo da média, tá? Por isso que nós definimos aqui no passo anterior o que é a média e o desvio padrão. Então, aproveitando o desvio padrão, a gente vai plotar também os valores de desvio padrão em torno da média, tá? Então, aqui está o parâmetro que eu falei, nticks, que é necessário para poder gerar esse gráfico. Depois nós vamos plotar a média mais o desvio padrão e depois a média menos o desvio padrão. E aí ele vai ter a média e em torno da média do espectro vai ter os valores de desvio padrão. E aqui nós usamos uma outra cor, chama Light Coral, que é uma cor mais clarinha para o gráfico não ficar poluído, tá? Então esse aqui é o desvio padrão. Essa linha aqui, ó, é para plotar o desvio padrão. Essa linha é para plotar a média dos espectros que já foi calculado. E essa aqui é para plotar o desvio padrão. O restante é a mesma coisa, né? Que é a legenda. E os outros aqui são os mesmos comandos de antes, tá? Então aqui no gráfico da classe B é a mesma coisa, no AX2, ó. Então AX2, fill between, nticks é o mesmo. Vai mudar o quê? Classe B. Então classe B, que é a média mais o desvio padrão, classe B média menos o desvio padrão. Então ele vai plotar em torno da média o desvio padrão. Na cor light blue, que é uma cor azul mais clarinha, tá? E esse parâmetro alfa aqui, ó, ele serve para você ajustar a transparência dessa cor, para deixar ela ainda mais clarinha. Então você consegue fazer o ajuste fino aqui do gráfico, da formatação do gráfico, tá? Aqui, né, não é C, é color. Se você colocar C, ele não vai entender, tem que ser color. Então tem que usar o parâmetro de acordo com a função. Lembrando que essas funções tem lá você pode procurar ajuda no Google. Vai aparecer o site que eu mostrei antes lá do Python, né? Onde tem lá os parâmetros explicando o que são cada um dos parâmetros. Claro que está em inglês, né? Mas não interfere muito. Se você não entender muito bem, você pode traduzir a página, tá? Então, esse próximo comando aqui serve para plotar novamente esse gráfico aqui, já com as legendas, só que ao invés de todos os espectros, ele vai plotar uma média de cada uma das classes com um desvio padrão. Então, eu vou dar play aqui. Então, esse é o gráfico final, tá? Então, essa é a formatação esperada. Se não ficou bom para você aqui alguma coisa, você pode fazer um ajuste fino aqui dentro dessa janela e repetir, dando play.
Então você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, você pode trocar aqui o número, ó. Aqui tem 6, ó. Se você vier aqui, ó, e colocar 5, aqui, ó. Se você colocar 5 aqui, ó, e der play, no run aqui, run de novo, ele vai alterar para 5 aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Você pode, vocês podem ver a cor ali, ó, tá um pouco escura, e aqui também tá um pouco escuro. Se você vier aqui no alpha e alterar para menos, por exemplo, meio, e der play de novo, ele vai deixar mais clarinha essa mancha, tá? Então essa mancha aqui é o desvio padrão, tanto para mais quanto para menos. E essa linha aqui no centro é a média do espectro. Então aqui a gente já consegue analisar, né, visualmente de uma maneira mais adequada, tá? Então a gente procura aqui padrões parecidos de bandas, né, de transmitância das bandas esperadas. Verifica se tem alguma banda específica que aparece só em uma classe, na outra não. Nesse caso aqui, ó, tem um padrão bem próximo. E aí sim, a partir daqui você pode prosseguir, né, a sua análise. Porque se houver aqui alguma diferença visível entre essas duas classes, já não faz muito sentido você continuar usar PCA ou Machine Learning. Então é necessário fazer essa análise aqui inicial antes de prosseguir, tá? Outra observação é que essa mancha está maior aqui e menor aqui. Então significa que aqui, ó, tem uma variação muito grande no desvio padrão. E essas variações ela interferem na análise. Então tem uma variação grande aqui, uma aqui, outra aqui, ó. Então, por exemplo, esse intervalo poderia ser reduzido para 1.700, 1.600, por exemplo, para retirar essa parte aqui que não tem nenhuma informação relevante, mas, porém tem aqui um desvio padrão grande. Então você pode fazer já alguns ajustes a partir desse gráfico, tá? Desvio padrão grande pode também significar que um dos espectros tem um comportamento diferente. Então, se você voltar aqui, ó, nesse gráfico, você vai reparar que tem 3 gráficos ali, aparentemente, né? 3 gráficos. E aqui só tem um gráfico. E esse gráfico, como ele está distante, né, dos demais, essa distância em relação à média é grande, então lembrando que o desvio padrão ele interfere, né, no valor da média. Então, essa distância ela acaba interferindo aqui no desvio padrão. Então, essa mancha aqui, ó, ela tem mais a ver com um único espectro do que com os demais. Nesse caso aqui são 3 e aqui é só um. Então, é legal observar isso. Pode, dependendo do caso, retirar um espectro, né, em alguma análise, para melhorar aqui a, a análise desses espectros no futuro, tá? Então, lembrando, quanto mais parecido eles forem entre si, maior vai ser a diferença entre eles, né? Então, essa aqui é a lógica. Então, esse é o gráfico. Aqui, né, já tem uma linha a mais de código para salvar. Vamos salvar como dados tratados. Aqui são os mesmos parâmetros de antes, né? Não teve muita alteração. E aí ele vai gerar essa figura aqui na pasta que você está trabalhando, aqui, ó, dados tratados. Então, tá aqui a figura. Pode dar um zoom, porque é 300 dpi, né? Então, você consegue enxergar melhor aqui o desvio padrão, ó, em torno da média. Então, essa linha mais grossa é a média e essa manchinha aqui, tanto para mais quanto para menos, é o desvio padrão. Foi calculado. Tá? Bom, aí um próximo passo, né, é exportar esses dados que foram tratados para que depois você possa fazer o PCA e depois Machine Learning. Então, você vai pegar dados tratados, to CSV, e vai chamar de dados tratados.txt, lembrando que o separador aqui é ponto e vírgula. É o último comando aqui que você vai fazer. Aí vem aqui, abre, né, o arquivo vai abrir o arquivo aqui de dados tratados, para observar, para ver se está tudo certo. E esses dados tratados, né, lembrando que a gente espera, né, que o valor seja em torno de 0, 1. E pode ver que é isso que está aparecendo aqui, ó, 0 e 1. Certo? Então aqui eu vou finalizar esse vídeo. E aí no próximo passo nós vamos pegar esses dados já tratados e dar continuidade, fazendo PCA e Machine Learning.